Nossa, o TikTok ele ferrou inteira a parada da live, mano. Do modelo, dos nossos modelos. Calma aí. Eu vou ter que ajeitar isso rapidão. Mano, eu vou ter que. O quê? Compensa. 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 É. Nossa, mano. O TikTok tá fazendo isso comigo logo agora, velho. Mano, como é que arruma isso? Eu não faço a menor ideia como é que arruma isso, mano. Esse problema que tem. É. Cara, por que que fica com borda? Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Cara, pelo amor de Deus! Peraí, deixa eu pausar, tem como pausar a gravação? Não tem como eu pausar a gravação. Meu pai do céu, tá atrapalhando tudo isso aqui, mano. Não, a gente tem tempo ainda, a gente tem tempo. Problemas técnicos acontecem, meu Deus! Por quê? Sim, já tá a transmissão, mas ninguém entrou. Aí pronto, pronto, vamos. Pelo amor de Deus. Cara, e se eu tirar a borda aqui e tentar de alguma forma. Ai, cara. Ai, vá. Mano, eu não consigo. Mano, eu não sei explicar o que tá acontecendo aqui. Quer ver, mano? Olha a minha tela. Não tem ninguém assistindo. Dá uma olhada na minha tela ainda, mano. Dá uma olhada na minha tela, o que que tá rolando. Olha isso. Ó, tá vendo isso aqui? Ó, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó. Não é pra acontecer isso, ó. Eu quero que ele saia pra fora. Só que aí eu consegui com você, mas comigo eu não tô conseguindo. Eu quero, tá vendo? Ele bate na borda. Como resolve isso? No OBS é usando, aí agora foi. Nossa, no OBS é apertando o Alt. Meu Deus, tá, a gente pode começar agora. Na hora que eu resolvo te mostrar a parada funciona, vai entender. Vai entender, tá? Agora a gente pode realmente começar isso daqui. Problemas técnicos aconteceram. Cadê? Quadro especial. Aqui. Aqui. Prontinho. Muito boa noite. Agora é boa noite. Boa Mas. noite. Mas para quem tá assistindo isso pelo YouTube, né? Eventualmente vai ter a gravação. Ah, cara, de novo aconteceu o mesmo problema. Meu Deus do céu. Cara, vai ficar assim até eu arrumar. A gente tá aqui com mais um episódio do Artzil, né? Com nossa querida amiga Lari, né? Mais uma Hello. vez. Hoje a gente vai falar sobre OCs. Mas dando um panorama geral, né? Explicando mais ou menos. O Artzil. Pera aí. Oi, mãe! Mano, pelo amor de Deus, tá tudo dando errado. Ai, cara. Meu Deus do céu. Minha mãe veio me perguntar. Mano, minha mãe veio perguntar coisa logo agora. Esse podcast é sobre o quê? Ah, mano. Você respondeu ela? Chama ela pro podcast, ela Respondi. conversa com a gente. Quem sabe, né? Dá os palpites sobre o Deixa eu que ela arrumar acha isso. de vocês. É, deixa agora sim. Tá certo? Ah, você também. Que brisa, mano. Tá, você vai ficar flutuando. Eu vou deixar você flutuando aí. O Artzil, ele é um podcast, né? Um programinha de arte, né? Que eu tô fazendo, onde eu entrevisto amigos meus, principalmente artistas, né? Artistas no geral, para dar um pouco de voz para eles e poder mostrar um pouco mais da perspectiva que eles têm sobre a arte e ter uma conversa legal e conseguir realmente expor o que pensam
e como é o progresso deles e coisas no geral. Hoje, a gente vai falar sobre vocês, mas primeiro, se apresenta de novo aí, Lari, pra caso o pessoal não conheça, né? Caso esteja vendo esse em específico antes do primeiro que você participou. Se apresenta um pouquinho aí, fala um pouco sobre você, o que você faz, o que você gosta de abordar, um pouquinho talvez do que a gente abordou no anterior. Ok. Só antes de eu começar a falar rapidinho, uma amiga minha disse que não tá conseguindo acessar a live, que não tá carregando. Não Não, sei se é algo não técnico tá, também. não Ela sei, falou que não tá carregando. deixa eu verificar isso. É porque talvez seja a live no TikTok, ela já tá rolando. Se não tiver funcionando na Twitch, aqui na Twitch tá carregando pra mim. Tenta falar pra ela entrar pelo TikTok. TikTok, isso, pelo TikTok. Ok, peraí. O link, eu vou mandar o link da live, eita, não. Manda. Vou mandar o link da live aqui. Nossa, mano. Copiar o link, ó. Vou mandar pra você no Zap aí. Ok, valeu. Problemas técnicos acontecem. Problemas técnicos acontecem. É de praxe. Não tem muito o que fazer. Ok, Será que ela conseguiu carregar? Que ela tá mandando coisa aqui no chat. No chat. Não vi. Mas se der sucesso. Se deu sucesso. Vamos lá. Ok. Certo, tá. Eu vou me apresentar então, enquanto isso. Mas o meu nome é Larissa, como algumas pessoas já sabem. Eu estou no último ano de psicologia, fazendo faculdade, e tenho 22 anos. E gosto de desenhar nas horas vagas. Basicamente é isso. Eu esqueci de tirar uma coisa muito crucial daqui. Arte. Mano. É porque tá marcando que eu tô transmitindo uma Musume no. Tá marcando que eu tô transmitindo uma Musume na parada. Não era pra tá marcando isso. Ó, eita, mano. Eu acho que o universo resolveu zicar a gente. Zicou tudo, mas isso aqui é uma coisa que eu esqueci de fazer. Isso aqui foi uma coisa que eu esqueci de editar. Cara, fala um jogo aí que você vai abordar nesse podcast. Depois eu vejo isso. Fala um jogo que. Jogo? Tem que ser jogo? Ah, não, mano, é porque não tá indo aqui só na conversa. Ah, Mano, vai. outros jogos. Mano, eu vou botar aqui outros jogos. Mano, outros. Pronto. Salvei, pronto. Não, tá certo, não precisa mais não. Já alterei já. Porque senão os caras ficam achando que é live assim. É isso, é isso. Você se apresentou? Apresentou, né? Apresentei. Apresentei. Aham. Como é que foi a sua última experiência com o último Artiseu? O último episódio que a gente teve? O que isso Foi trouxe pra você? Foi interessante, né? Eu acho que até ajudou um pouco a eu rever tudo que eu já tinha criado artisticamente, vamos dizer assim. E realmente analisar de novo o que fazia sentido ou não. Então, eu acho que foi bom, assim. Não sei muito o que comentar acerca disso, mas é interessante. Gostaria de ver também mais pessoas no Artzil, porque eu sou bem curiosa para saber também de outras pessoas. E eu acho que é interessante ter esse lugar para falar sobre isso, sabe? Falar sobre o desenho, sobre a vida também, querendo ou não, que vai estar atrelado ao desenho e tudo mais. Sim, sim, sim. É que tá um pouco complicado chamar a galera. Tá um pouquinho, mais complicado do que eu achei que seria. Mas que bom que você gostou, eu também gostei muito. Eu consegui fazer o que eu queria, consegui gerar cortes, consegui gerar uma conversa interessante, né? Uhum.
que me incentivou a querer continuar esse programa e querer fazer mais coisas. Então, vamos indo, né? Vamos indo. Quem sabe a gente tenha mais outras pessoas legais, importantes, que tragam mais papos e conversas ainda mais, como posso dizer, reveladoras, né? Mais profundas. Enfim, Uhum. como hoje a gente vai falar sobre OCs e criações de personagens, eu queria que você, com suas palavras, você pudesse explicar pra quem tá assistindo o que seria OCs na sua perspectiva, na perspectiva geral, a definição, pro pessoal conseguir entender sobre o que a gente vai abordar aqui hoje. Ok. Ok, peraí. Quero tentar desenhar enquanto eu faço isso. Só tenho que aprender a usar o Magma ainda direito. Tudo certo. Então, OCs é nada mais nada menos que criação original ou personagem original. O termo é em inglês, né? Como sempre, a gringa gosta de nomear muitas coisas. Então, basicamente, se fosse traduzir para o português, é isso, personagem original. Se parar para pensar, todos os personagens, inclusive de grandes franquias, eles também são OCs, só que eles são OCs que ficaram famosos. Então, mas todo mundo cria OC em algum momento, pelo menos se é alguém interessado em arte ou algo assim. Provavelmente você já criou OC ou já consumiu conteúdos de um OC. E é isso, acho que a melhor forma de explicar é essa. Deixa eu ver aqui. Assim, em comparação quando você começou a desenhar, quando é que você realmente começou a criar personagens? Você foi o tipo de pessoa que já começou desenhando e criando personagens próprios? Ou você foi aquele tipo de pessoa que primeiro começou desenhando personagens conhecidos, né? Digamos, talvez os seis dos outros, né? Personagens de animes, de jogos. Ou, tipo, foi os dois ao mesmo tempo, mesclava? Tipo, em comparação, como é que foi isso? Quando você realmente começou a criar? Eu diria que foi os dois ao mesmo tempo. Fanart eu só fazia da Puka e de My Little Pony. Porque eram as coisas que eu via na minha idade naquela época. Então, assim, foi isso. Eu também assisti anime. E daí começou a ser mais ou menos na mesma época. A primeira AC que eu criei, que é a Clarissa, eu já vou até pegar ela aqui, que tá junto com a minha OC mais recente também. Peraí. Aqui. A Clarissa, ela foi capa do meu caderno na disciplina de ciências. Sabe quando abre a matéria? Sim. Então, ela era isso. Ok, quero criar uma personagem que eu vou chamar que é minha, que se eu tivesse um anime seria ela. Essa é a Clarissa, basicamente. E foi mais assim. Aí, com o tempo, né, foi evoluindo. Eu desenhei ela algumas vezes só, mas ela não se tornou muito foco, não. Tipo, passou rápido, assim, foi mais na minha infância até a pré-adolescência, mais ou menos. Do Então, início foi isso. então essa daqui seria ela, certo? Essa daqui de cima de 2014? Todas essas aí são ela. A Todas? primeira ali, sim. Por exceção desses do fundo aqui, mas essas que são de cabelo curto castanhos, todas são ela. Aí são as variações de design, né, que ela sofreu com o tempo. Mas aquela ali, a primeirinha que tá até com uma imagem de pouquíssima qualidade, é a primeira versão dela que teve. Eu não tenho do desenho original no caderno, porque ele é muito antigo e eu tinha, tipo assim, uns 10 anos, sei lá, talvez menos. Então eu só tenho essa dela no Paint, que é a primeira versão dela. Aí depois ela foi ficando desse outro jeito aí. Ah, E sim. o mais recente é de 2023. Cara, não está nas perguntas, mas eu pensei que eram personagens diferentes. Daqui. Dessa daqui, a versão dela loira, né? Eu diria, é a atual, né? Ah, não, essa aqui não. Essa Ah, aqui tá. é a minha OC mais recente. Ah, Eu tô sim, falando dessas assim. aqui, ó. Ok, Dessas ok, ok. aqui é a Clarissa. Isso não tá nas perguntas, mas como você botou. Se eu não me engano, eu não coloquei nas perguntas, mas como você botou o 2014, 2016 o processo,
Uhum. Explica porque me bateu a curiosidade. Como é que você evoluiu ela, tipo... Primeiro, que tipo de inspiração você tava tendo em 2014, em 2016 e depois 2023, tipo... o que você tava pensando na época que você criou ela, pra posteriormente e atualmente, né? Que esse daqui é um dos mais recentes dela, né? De 2023. Como é que foi esse processo na hora de criar ela, de modificar ela? Tinha alguma referência que você tava na Certo. cabeça, alguma coisa que você pensou em modificar, algum personagem de inspiração? Então, como ela é uma personagem bem de infância mesmo, no começo ela não tinha nada. Tipo, ela tinha o cabelo curtinho porque ela era de. Eu não lembro se era de ciências ou de esporte, mas eu sei que eu tinha feito ela um pouquinho mais esportiva, entre muitas aspas, então ela tinha o cabelo curto por conta disso. Depois ela ganhou o Chanel, que é esse penteado um pouquinho mais feminino, que ainda é curto, mas feminino. Quando eu vi um joguinho que eu jogava na época, que tinha uma personagem que tinha esse cabelo, e eu achei ele muito bonito, então eu resolvi dar pra ela. Depois, eu vi animes que tinham uma Rogue, que é aquele fiapinho em cima da cabeça. Então ela ganhou a Rogue e continuou com o cabelo passado, né? Sim. Que eu tinha atualizado. E daí, por fim, foi só realmente evoluções no próprio traço mesmo, que daí eu fui aprendendo técnicas diferentes de pintar ou de fazer linear e tudo mais, então aí ela acompanhou isso aí. Mas no geral foi isso. Ela é uma personagem bem superficial até, por conta de ser uma personagem de infância mesmo. Então não tem muito conteúdo, assim. Ainda não, tipo. Não teve, só não foi muito trabalhado mesmo. Entendi. Então essa seria a sua primeira personagem e a Uhum, evolução dela. sim. Interessante, interessante. Eu acho que você chegou a mostrar ela no último Artesium. Mostrei. Eu Aquele, acho que eu aquele, também se fiz algumas dessas comparações. eu não me engano, eram uns desenhos em papel, né? Aqui já era mais digital. Sim. Foi. No passado eu mostrei uma dela no papel, só que aquele ainda não é o primeiro que eu fiz dela. Que ela já tava com o cabelo Chanel. Ah, sim, sim. Mas esse daqui que você começou a fazer dela já no digital foi na época que você começou a fazer o digital? Começou a desenhar no digital? Esse aqui da borda, esse da borda é. Que Esse daí eu aqui? fiz no Ibis. Aham. Só que esses que estão mais craquelado, mais pixelado, era no Paint mesmo. Daí, assim, Ah, se considera digital, dá pra ser. é, Mas é, foi no Paint, é, assim. Foi é. bem, tipo, brutal mesmo, bem E, tribal, sei lá, arcaico. e por que na versão de 2023 você resolveu fazer no papel? Tinha algum motivo em específico? Aqui, se você reparar, tá escrito challenge. Foi um pequeno challenge que eu tentei Ah, fazer pra mim fazer tipo um artbook. E daí eu queria preencher só com ACs. E daí um deles era pra desenhar o AC mais antigo, que é ela. hum. Então, como eu comecei no papel, eu ia fazer tudo no papel. Aí é só por isso mesmo. Legal, 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 legal. A época de 2016 você tava criando o que? O que a mais além dela? Eu Nossa, lembro, se eu não me engano, 2016. 2016 foi na época que tava rolando o Amino ainda? Que teve a época do Sim. Amino Foi ou quando não? começou, cara. Foi tudo, Nossa, tudo lá. eu, eu, Então, aqui. eu acho Ah, que eu pode não falar. peguei, eu acho que eu não peguei essa época dela, quando tava no Amino. Mas Eu acho que eu usava mais ela. Mas assim, é que nessa época eu tava na mina Undertale e tava a febre de Five Nights at Freddy também. Então eu produzi muito conteúdo dessas fandoms em específico. Então o que eu tenho de desenho eu não separei aqui. Só que era tudo de Five Nights at Freddy e Undertale. Dessa época eu não tenho ACs, Ah, sim, tecnicamente. sim. É A não porque ser que considere, tipo assim, peguei o bagulho da fandom e considero ele um AC meu agora, entendeu? Mas é tipo isso. É porque a época que eu comecei a acompanhar, né, que eu entrei no Amino de Ocês, foi quando, tipo, já tava tendo KSN. Ó. Então, essas coisas mais anteriores que você fez, acho que nem chegou a mostrar, né, na época, ou não sei. Eu acho que KSN surgiu. O primeiro desenho que eu fiz de KSN oficial foi da Naomi. E eu acho que foi em 2019.
Exatamente 2019. Se não foi em 2019, foi em 2018. Mas por aí. Que eu também acabei não separando, mas eu sei que Xene surgiu em torno dessas duas datas, assim. É complicado mexer com data e coisa mais ou menos da pandemia se você não tem tanto registrado, porque agora hip Amino. Não sei se você sabe, mas Pois o Amino é. eu O Amino tinha que já. resgatar coisa de lá antes dele É, morrer. não sei se já deletaram já, mas. Eu conheço um monte de gente que usava ele pra poder salvar desenho e salvar as coisas. Acho que a gente teria perdido muita coisa. Teria perdido muita coisa. Teve uma época que tava tendo no rolê do Amino da OC sobre deletar ele. Você conseguiu salvar coisa de lá? Perguntinha. Você voltou nele pra salvar coisa? Pera, do UOC ou do OCs PTBR? O OC. Porque o OCs, Então, eu acho que você não foi pra lá, foi? eu fui, só que eu não interagia tanto mesmo. Uhum. Que era rival, né? Mas assim, na UOC eu entrei tem pouco tempo atrás pra ver, ele ainda tava funcionando. Aí assim, eu pensei, ok, eu vejo isso depois, porque no dia eu tava meio corrida, assim. Aí eu não quis mexer nisso agora. Mas É, assim, eu tenho que ver de novo pra ver se ainda tá. Se não tiver, é isso, falaram. perdeu, Lost Media. É, E é isso aí. falaram no chat aqui que o Amino já morreu, então. É, O que tinha lá, mas. o que tinha lá ficou pra Agora, lá. agora os traumas que o Errado. Amino. Até os traumas que o Amino causou em todos nós estão lá atrás agora. Pois é, né? Enfim. Olha, são vias de É, mão dupla. mano, Enfim, vamos pra próxima. Qual que foi o OC ou a OC que você mais gostou? E qual foi a que você menos gostou de ter criado? Tipo, talvez a que você menos trabalhou, a que você mais trabalhou, ou que teve uma época da sua vida que você criou aquele OC e não faz mais sentido pra você, e por isso você não gosta dele mais? Ok. Isso é uma que eu tenho bastante curiosidade, porque eu tenho e conheço OC seus que eu consideraria os meus favoritos, mas às vezes os meus favoritos não são os seus, não são os do criador. Enfim. Ok. Eu sei que por muito tempo a Kaori. Eu não considerava ela minha favorita, mas eu desenhava muito ela, então provavelmente vai ser de Xene. Uhum. Posteriormente, Samantha. Samantha? Samantha, que é a A zumbi. zumbi, a zumbi. Samantha adulta, que ela cresceu, daí ela também ficou. E agora é o querido Noah. Noah. Sim. Se, São eles. Esses são os meus favoritos, no caso. se fosse pra você botar no. Vamos começar por partes, já que a gente citou três, né? São duas versões. Qual Sim. desses você mais fez coisa? Você mais desenhou? Você mais conversou? Você mais fez coisa sobre ele? Você julga que você mais teve presença, digamos assim? Cara, seria a Kaori, mas é por uma questão de, tipo assim, naquela época eu produzia muito, porque é adolescente sem fazer nada. Uhum. Então, eu tinha muito tempo e eu tinha muita animação mesmo, muito ânimo. Hoje em dia eu não tenho mais ânimo pra fazer as coisas. Então, eu diria que é ela, por causa disso. Só que eu acho que a Samantha tá quase assim, pau a pau, considerando o tanto de apreço e o quanto de hiperfoco que elas se tornaram por algum momento, assim, da Uhum. vida. Então, não sei. Eu sinto que eu vi mais desenho da Samantha que você fez do que da Kaori. Apesar da Kaori ter tido muita presença. Então, Do Noah eu acho que eu já não acompanhei tanto. Apesar de você ter é o falado bastante dele Noah. recentemente. Ele é recente mesmo. Eu não tenho muitas artes do Noah, inclusive. Mas eu gosto dele, eu gosto dele. É porque, Kaori. Não pode... particularmente por preferência minha, eu gosto mais das personagens femininas. No geral. Compreensível. Depois da pandemia, principalmente. Enfim. Por que depois da pandemia? Cara, assim, a gente se influencia por ditas cujas que entramos em relacionamentos que acabam nos colocando pra assistir animes de garotas fofinhas, como Love Live. Ih, Então aí a sei. gente começa a se atrair mais por shoujo e essas coisas. Ah, Vamos ok. Beleza. descobrindo coisas da personalidade.
Coisa minha, hein? Não julga. Enfim, o que você Tá ia falar bom. da Kaori? A Kaori é que, tipo assim, ela, por exemplo, ela já teve duas comics que eu postei na UAC. Uhum. E quando eu fazia aqueles artes sumários, sabe, que coloca assim, sumário, e aqui tem todos os meses do ano, ela geralmente ocupava, tipo, uns 4 quadrados de tudo, ou mais, assim, sabe? Enfim, não tô sabendo representar aqui. Mas ela ocupava muito mais espaço em proporção com os meus outros OCs, considerando que eu tenho muitos. Então, por isso que eu acho que ela tem ali um negócio, sabe? Só que a Samantha, o que, que aconteceu com a Samantha? Eu deixei todos os outros OCs totalmente de lado e eu só desenhei ela por muito tempo. Uhum. Então, por isso também ela ficou mais em evidência durante o tempo que eu tava trabalhando nela. Sim, sim. Acho que ela foi a mais recente que eu já vi você desenhando. Acho que alguma conversa que a gente tinha, você acabava colocando e citando ela e fazendo, colocando algum desenho dela. Sim, Agora sobre o Noah. O Noah, você citou ele no último Artesium. Você falou um pouco dele. sim. Inclusive tem um corte, pra quem quiser conferir, tem um corte onde você fala um pouco sobre ele. É o primeiro corte que eu postei aqui no TikTok. Você citou que o Noah, ele foi criado. Ele é mais recente, né? Então foi criado na época que você tava começando o curso de psico, já tava assim. Já estabelecida nele. E ele teve. A criação dele teve uma influência nisso, né? Como é que foi a criação dele? Eu acho que é interessante abordar mais. Cara, Já que esse é ok, DLC. Mano, fica livre pra abordar. E é isso. tá. Pode falar o que O quiser dele. Noah, o Noah de início, eu também não separei a imagem dele, mas ele não tem nada a ver com o Noah atualmente. E ele basicamente, eu ia fazer um personagem pra participar de um RPG de Chamado do Cthulhu. E, e daí eu pensei, eu criei o negócio mais misturado e nada a ver possível. Eu queria que Uhum, fosse um afro-estadunidense, só que mestiço. Não sei porquê, eu acho que eu ainda tava meio apegada a Xene, que era tudo japonês. uhum, Então eu queria algo japonês, mas eu queria desvincular do japonês também. Então eu misturei as raças, tudo. E daí, assim, ele seria um adolescente meio nerdzinho, introvertido, até meio fanboy, eu acho que eu tinha determinado na época. Mas assim, aí ele mudou totalmente. Ele ficou em stand-by por muito tempo, ficou guardado na caixa de esquecidos por muito tempo. Até que depois, em outro RPG, surgiu a oportunidade de eu usar o Noah de novo. Então eu tirei ele da caixa, reformei ele totalmente. Então agora ele é mais certinho, ele tem uma etnia só uhum. enfim. Aí assim, da parte de psico, nesse segundo RPG que eu realmente usei ele, porque o de chamado de Cthulhu acabou não acontecendo, no que eu usei ele não tinha uma personalidade muito bem definida. Então, eu comecei a colocar coisas minhas nele, tipo assim, quais são os meus interesses? Psicologia? Então ele vai gostar de psicologia. E eu tava começando o curso, então, por exemplo, para mim psicologia só era tipo psicanálise e comportamental. Então ele vai ser um psicólogo da comportamental, ele vai ser um moleque que estuda o comportamento humano, igual Metaforando. Eu assisti Metaforando na época Uhum. também. Não deu certo. Tipo, eu achei que não combinou com ele. Então, foi realmente uma construção, assim, que aos poucos ele foi ganhando uma identidade própria. Tipo, no fim, ele acabou sendo mecânico no RPG. Eu achei que isso funcionou muito, ele, tipo, ser cientista que faz robô. E daí, no fim, nossa, foi um negócio muito nada a ver. Mas eu comecei a pensar numa AU em que eu fizesse Portal, o jogo Portal, uma história alternativa do jogo de Portal, ou fizesse algum jogo que tivesse uma mecânica igual de Portal. Só que eu queria colocar algo meu. Então, ok, um jogo que passa a vibe de Portal, só que na verdade é de experimentos. Experimentos do quê? De cabeça. Então, imagina se, em vez de você ter uma arma para controlar a realidade, que no caso seria as Portal Guns, você, na verdade, controla a realidade com a mente. Quem que eu coloco por trás dessa genialidade? O Noah, porque ele é cientista. Então, foi essa volta gigante que fez ele agora ser parte do meu mais novo projeto,
que é o departamento de psicocinesia dimensional, do qual ele faz parte, que seria pra ser um jogo, acabou não sendo, e agora poderá ser, não sei, uma webcomic. Vai depender do meu ânimo. Essa arte E aqui, da minha essa arte estamina. aqui. Ó, a gente já tem, talvez próximas pessoas aqui que vão participar, né? Já temos Espero aqui. que elas consigam. Olha, cara, essa Ó, arte aqui. outra sugestão, tá? Fazer entrevista em conjunto. Eu acho Sim, que seria sim, muito sim, legal. sim. Bate-papo Essa, gigante. essa arte aqui eu não tinha visto. Eu fiz ela, eu terminei ela ontem. Por isso que você Ah, não viu. tá, não. Eu Que bom a terminei ela surpresa, ontem. mano. Nossa, que legal. Mas peraí, Pois tipo, é. as meninas tiveram colaboração nessa arte aqui ou foi só você que fez? Não, essa aqui eu só coloquei o nomezinho delas pra, tipo assim, se um dia virar webcomic, já tá os créditos delas, entendeu? Uhum. Essa do canto aqui foi a Pudim que fez, ou Ali, no caso. Aham. E a do outro canto, que é a Mônica, é da Candy. Candy Wasabi. E o Essa Noah tá no daqui? centro. Aham. Ai, papai. Ai, papai. Me... Me... Mano, cara, eu lembro que eu tinha criado uma personagem pra esse Sim, rolê da história do Noah. seria Ela a era filha da do canto, inclusive. da direita? Não, Na da da esquerda, da esquerda. esquerda. Pera, Ah, entendi. pera, Pior não, que da direita da mesmo. direita? É a de... É, esse aí, esse aí. Peraí, a de cabelo castanho ou a de cabelo preto? Isso, de cabelo castanho. Ah, tá, entendi. Faz sentido. Ela Cara, tem bem cara de milf. é. Ia gerar bastante fã. Eu acho que ia gerar Sim, bastante também fã. acho, também acho, também acho. Deixa eu ver se tem algum segredo aqui. Algum segredo aqui. Por que tem um P4 aqui Ah, não, no esse caderno? é A4, é folha A4. Ah, tá. Não se preocupe, A4. não Não. coloquei mistérios nessa Ah, imagem. mano. Não tem Tem mistérios. que deixar. Não, eu cresci vivendo com essa teoria, mano. Deixa eu analisar essas sombras aqui, cara. Alguma coisa deve estar escondida nessas sombras, deve revelar o plot inteiro do jogo. Não aceito isso não. O que você deduz olhando pra imagem? Ah, cara, é uma capa clássica. Mano, Mas o que você assume dos personagens? Isso mano, é uma pergunta interessante. eu assumo que eles trabalham. Cara, se for olhar pela estética, a gente tem uma estética, como eu posso dizer, uma estética de work, né? Uma estética de trabalho, de escritório. A gente pode. Corporate. De Ai, corporação. eu amo corporate. Ok. Pelo jaleco, talvez a gente deduza que ele seja algum médico ou cientista mesmo. Né? Se olhar pelas siglas, né? Pelo DPCD, Departamento de Psicocinesia Dimensional e toda a parada, a gente consegue talvez com esse símbolo atrás identificar que seja algo meio global, alguma parada e algo sério. Então é uma estética corporativista, talvez meio científica, né? Moderna. Tá, mas sobre o plot e a dinâmica dos personagens, você consegue perceber alguma coisa? Tá, ele tá olhando com preocupação pra de cabelo castanho. Peraí, quais que são os nomes, tá? A gente tem o Noah, a de cabelo castanho, qual que é o nome mesmo? Secretária. A secretária. É um mistério. E a de cabelo preto? Mônica. E a Mônica, ok. A gente vê que o Noah tá olhando com um olhar meio desconfortável pra secretária e ela tá olhando com um olhar. Eu não sei explicar qual é esse olhar. Eu não sei se tem um termo pra esse olhar. Tá olhando de volta pra ele. Então a gente consegue perceber que há algum tipo de tensão. Talvez ele tenha medo dela. Talvez ele tenha medo dela, alguma preocupação. Ou ela esconde alguma coisa. E a gente vê que essa daqui, a de cabelo preto, a Mônica, ela tem um nariz meio empinado e parece que não tá ligando muito pra situação. Se veste de uma maneira elegante. Eu acho que é isso que eu consegui perceber. Ela é a mais. Boa. Ela é a mais que parece estar centrada em si mesma ou centrada no trabalho, assim. Não está, como eu posso dizer, dentro da dinâmica interpessoal, né? Dos problemas pessoais. Enfim, é o que eu consigo interpretar. Boa.
Obrigado por interpretar. Eu acho muito legal pessoas interpretando os meus desenhos. Eu normalmente não costumo analisar a composição das paradas, mas como você me perguntou diretamente, eu pensei, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Essa capa eu acho que chamaria bastante atenção. Dá pra fazer Que bom, thank uma you. web novel ou uma visual novel. Eu conheço, É o que eu pretendo. eu conheço alguns programadores, algum pessoal que aceitaria fazer isso. Quem sabe, né? Louco. Junta uma Bom, galerinha. é que esse eu já comecei o webcomic mesmo. Uhum. Só que, se você quiser passar o contato dos programadores para outros projetos, é Ah, interessante também. é. Eu só vou Boa. acender a luz aqui rapidinho, peraí. Ok, ok. É muito interessante, muito interessante. Parece algo, comentando aqui com o pessoal, né? Parece algo que eu veria num itch.io, né? Aquele site que tem muito jogo indie. Você pode até dar um precinho ali, as paradas. Parece o tipo de jogo que uma amiga minha, que inclusive é uma das que tava mexendo com o programa de visual novel, né? De criar visual novel. Parece muito o tipo de jogo que ela jogaria. Então dá pra ver. Top. Faz É. propaganda para ela ler a nossa comic. Ok. Estou aqui, inclusive. Inclusive, você falou que tem. Você já começou a fazer e tá, tipo, trabalhando ou já tem algum link, alguma coisa Eu pra. tenho o primeiro capítulo com míseras 19 páginas pronto, Você já só que postou? falta pintar. Não, Ah, não tá. postei e não sei onde eu vou postar. Mas antes de eu postar também, eu queria, tipo, deixar pronto mais coisa. Uhum, Pra, tipo assim, ir postando gradual, sabe? Pra não aperrear, sei lá. uhum. Supondo que dê certo e mais várias pessoas vejam. Eu não queria, tipo assim, deixar pessoas esperando eu terminar de fazer e postar. Sim, Então, sim. Sim, sim. seria legal ter um pouquinho acumulado. É, é bom, é bom. Até porque você vai trabalhando mais no seu tempo, né? Aí quando você quiser soltar e for soltando, você consegue ver a média de quanto tempo você tá demorando, quanto tempo você leva pra fazer, e aí consegue Aham. conciliar bem. Interessante, Sim, sim. chamou atenção, chamou atenção. Arte fresquinha, hein? Arte fresquinha. Enfim, Sim, sim. deixa eu ver. A gente tava na pergunta sobre você que mais gostou e que menos gostou. A gente falou dos que mais gostou. Ah, tá. A gente explicou Ok. do Noah um pouquinho, então a gente tem mais detalhes. Você chegou a falar aqui Ok. agora da história, do rolê inteiro, um pouco do plot? Se você quiser. De É isso. departamento? Dá uma sinopse. Dá uma sinopse. Como você Ok. escreveria isso pra alguém? O início. O início. Ok. Pra chamar a atenção da pessoa. Ok. Basicamente, isso não seria mistério para os telespectadores, mas começaria mesmo com o Noah fazendo experimentos nas pessoas. E daí o que acontece? Todo esse lance de você fazer um experimento psicológico com alguém, no nível que ele faz, que é algo meio doidão, vira tipo um SCP da vida, as pessoas, com Uhum. os traumas dela. Então isso é muito sério. Logo, provavelmente é crime. Então, o Noah, ele precisou fazer alguns esquemas, quase uma lavagem de dinheiro, só que, enfim, muito louca, para que ele conseguisse um certo lucro para sustentar os experimentos dele, escondido. E com isso, ele entrou em sociedade com a Mônica. Hum. E agora eles têm uma empresa também de cosmético e beleza e moda. Então, assim, no subsolo da empresa acontecem experimentos. E acima dela é a empresa de cosmético e moda, tipo, totalmente nada a ver. E ele se considera o CEO, então, da moda. Tipo, por fora, entendeu? Só que assim, nada a ver com ele. Nada a ver com ele. Olha o drip do CEO da É o moda, drip. mano. Olha isso, Inclusive, a olha isso. Mônica brigaria com ele porque ele não se arruma muito bem. Então ela teria que ficar dando dicas de moda pra ele. Muito bom, muito Mas é bom. isso. Interessante, Aham. interessante. É uma sinopse muito interessante, cara. O Obrigada. CEO da moda. É Pois esse é, aqui. aí teria várias coisas, sabe? Tipo, então entraria em investigação policial, teria uma coisa ou outra. Enfim, eu pensei em tantos plots pra isso. Por isso que, tipo, eu fiquei Uhum. muito empolgada, porque é como se acontecesse muitos conflitos ao mesmo tempo. E seria mais um convite mesmo para as pessoas verem como cada um desses conflitos vão se desenrolar.
Ainda mais considerando que o protagonista, ou os protagonistas, né, mas principalmente o Noah, ele é muito estabanado, assim, ele é muito desajeitado. Então é como se jogasse muitos problemas, muitas bombas pra uma pessoa que não sabe lidar com, tipo, um peido de véia, com aqueles estalinhos de rua, entendeu? Ele não sabe lidar com isso. Então é meio que isso. Mano, vocês confiariam as suas roupas, o seu estilo pra esse cara aqui? Eu acho que sim. Olha a carinha. Olha, Olha a carinha eu dele, vou olha a carinha defender ele, dele. eu acho que sim, eu acho que vale a pena. Pergunta, esse café aqui, ele é doce, ele é café forte, É é o que? extremamente horrível. Isso Nossa. é canon. Isso vem de uma experiência pessoal também. Quando Ah. teve uma época que eu fui trabalhar com meu pai. E na firma lá tinha uma máquina de café, né? Que moía na hora. Uau, café moído na hora. Só que era horrendo. Que, tipo assim, eu tomava o café, eu sentia calafrio de tão amargo e tão ruim que era. E eu canonizei que nessa empresa, no departamento, tem esse exato café. E o Noah gosta muito dele, faz questão de sempre colocar ele. Todo mundo odeia, mas o Noah, por ser patrão, ele sempre vai tomar o café. Ó, Horrível dele. ideia de plot aí, mano. Como ele pesquisa e faz os bagulho, hein? Os grãos de café são modificados. Possível? Talvez, Nossa, tem talvez, tanta coisa. é, Tem tanta coisa. talvez ele modificou os grãos de café pra que só ele goste do café e ninguém roube o café dele. Vai saber. Hum. Pior que assim, dentro do universo poderia ter um poder específico que isso seria capaz. Enfim, Tipo, não do mesmo jeito, mas enfim. enfim, Isso vamos, fica é, pro. vamos guardar pro pessoal poder, já que chamou um pouquinho a atenção aqui, o pessoal poder ver e acompanhar. É só um disclaimer, eu tô vendo, tem gente mandando mensagem nos chats, tanto da Opa, Twitch tudo e bem. do TikTok. Eu não tô respondendo só pra não ficar perdendo tanto o timing da entrevista, mas eu vou ver se no finalzinho, No final quando. é legal, que daí responde todo mundo. Quando a gente estiver encerrando de poder conversar com todo mundo, trocar uma ideia e se alguém tiver alguma dúvida, já mandar. É só pra não ficar parando muito na hora de. Na hora de estiver conversando. Então é só por isso mesmo que eu não tô falando. Se aparecer mais alguém no chat e fizer alguma pergunta, aí vocês podem só avisar sobre isso. Eu só não tô respondendo por causa disso. Enfim, vamos continuar. A gente já falou sobre isso. Deixa eu ver qual que E era os o próximo vocês que não tópico. gostam. Ah, é os vocês que não gosta. Nossa, eu já ia pular isso Ok. sem saber. Pra mim, todos os vocês demoninhos que eu criei na minha época revoltada, eu não gosto mais. Uhum. E eu tenho bastante até. Porque, sei lá, eu acho que eu descontava todos os meus defeitos neles. E daí, no fim, agora eu vejo, tipo, nossa, não precisava, cara. Não precisava Uhum. de tudo isso. Então é isso. Os vocês demoninho, tipo, Ah, seriam, tipo, sei lá, a Psy? Talvez? sim, a Psy. É sentimentos mistos, a Psy. Uhum. Porque, assim, ela tem uma vibe específica que ela não tem só os meus defeitos. Então, ela é gostável. Ela é gostável ainda. Não é algo que eu odeio, sabe? Mas, tipo, o pai dela que eu criei pra ela, ele é um vagabundo, não gosto dele. E eu não quero que ele exista. Nossa. E outros, assim, entendeu? Tem alguns vocês nesse nível. Mas é porque eles realmente, eles seriam, tipo assim... Da mesma forma que eu acredito que quando a gente coloca coisas nossas nos Nossa, OCs, pelo amor isso de Deus. também embarcaria, tipo assim, o que eu interpreto que é o pior da humanidade. Então, esses OCs é meio que a representação disso. Então, por isso que eu Nossa. não gosto deles, porque no fim eu não consegui nem achar uma utilidade pra eles, sabe? De tão Uhum. merdinha que eles são. Uhum. Então, por isso eu não gosto deles. Esse é mais o tipo de personagem que eu veria em algum RPG de mesa como vilão. Aparentemente, Sim. parece. Então, tipo, pra isso teria uma função muito boa. Uhum. Mas como eu não usei eles, eles só ficam tipo, não. Não. Apaga. Você tem Morra. algum OC que é um meio termo? Que a gente viu que é muito. Vários. Algum meio termo. Cara, cita um meio termo, por exemplo. Deixa eu pensar aqui. Talvez aquele que você não gosta porque você não vê muito onde encaixar ele hoje em dia. Ou você criou por alguma coisa específica e não. Sabe, tipo, você queria Nossa. usar, mas não consegue. Então ele só. Você só jogou de escanteio ali aquele personagem não fede nem cheira. Eu só criei,
legal, talvez eu gostei numa época, mas hoje em dia ou não gosto Já mais, teve ou... um. Na verdade, eu tenho vários nesse sentido. Muitos mesmo. Tipo, tem uma que é a Amora, que ela era amiguinha da Clarissa, que é aquela que eu mostrei. Que ela seria uma rapper ruiva. Eu não tenho onde colocar ela, ela também é tipo óssea de criança. Tem a Amber. A Amber eu fiz inspirado em Fairy Tail. Então ela é uma maga do fogo que destrói tudo que ela toca sem querer. Então ela tem que usar luvas. Mas eu também nunca trabalhei ela. Eu tenho uma menininha que é a Sábia Orácula, que é do mesmo universo da Amber. Que é... Mas assim, tudo isso tá nisso aí. De tipo assim, não tem onde colocar, não fede nem cheira. São totalmente neutros. Todos se enquadram nisso. Cara, tem uma Mas assim, coisa. eu tenho uma lista ainda. Tipo, isso aqui Sim, são sim. alguns. Cara, tem algum desses que é algum personagem de RPG? RPG de mesa? Eu não botei pergunta, se eu não me engano, eu não coloquei pergunta sobre RPG de mesa. Porque eu acho que cabe um artzil específico só falando sobre RPG de mesa. Mas eu acho que é interessante já usar de cliffhanger pra abordar sobre isso. Mas tem algum? Tem um, só que eu gosto dele. Eu gosto bastante dele, porque é um personagem relativamente interessante. Que é o Plague. Ele é literalmente um doutor da peste negra. E daí assim, né? Peste negra é super aesthetic e tal. Então, assim, topzera. Quem Eu nunca, gosto né? bastante dele. Exatamente, cara. Nossa, muito lindo. Então esse é o Plague, tem o Plague. Eu gosto bastante dele, só que atualmente ele não tem bem um lugarzinho pra estar. Eu tô desenvolvendo também, eu tô pensando ainda se eu vou fazer um RPG de mesa de pirata. E daí eu tenho alguns OCs também esquecidos que são piratas. E daí, se eu for fazer, eu vou colocar o Plague no universo deles, porque meio que Idade Média e tal, né? Piratas, não sei, navegações. Legal, legal. Então, Eu, provavelmente ele vai entrar pra isso aí. eu nunca vi ninguém, pelo menos, tipo assim, abordando tanto coisa de pirata em RPG. Acho que é sempre. Então, Pirata e cowboy. Pirata e cowboy. Porque eu acho que são coisas muito específicas. Períodos de história muito específicos. Eu acho que é interessante. sim. Pior que assim, ainda cowboy, eu sinto que existe mais produção, sabe? Tipo, tanto filme quanto jogo igual Red Dead Redemption e tal. Existe uma certa popularidade. Pirata, eu não vejo muito, a não ser, tipo, One Piece. Mas não existe muita coisa mesmo de pirata, tipo, uau. E Piratas do Caribe. Tirando Uhum, isso, não tem uhum. muita produção e eu acho que por isso também às vezes as pessoas não pensam muito Eu. em OCs do tipo. Eu sou muito fã de One Piece, só que, tipo, One Piece, se a gente for pegar o aspecto pirata, é mar e alguns aspectos específicos, mas One Piece é um Sim. high fantasy, uma alta fantasia com poderzinhos, os cacete, mas, tipo, bruto de pirata, não tem. Não tem. Então, é É. realmente. Não tem muito que você abordar tanto de pirata, porque é algo realmente muito específico. É mar e saqueadores. Pelo menos eu Aham. acho. Mas acho que talvez cabe algo interessante. Talvez cabe algo interessante. Vamos ver agora. Acho que a gente pode ir pra próxima. Ok, ok. Acho que esse talvez case com os que você mais gosta hoje em dia. Qual que é o OC que Hum. você acha que é o mais completo? O que você julga ter dado mais background, mais alterado e feito mais artes? Tipo, aquele que, mano, você fala, cara, às vezes até esgotou o que você podia fazer pra ele. Você mais modificou, você fez coisa, passou pelo período da sua vida. Mano, você fez mais coisa, é o mais completo. Você fala, mano, eu acho que não tem mais o que eu trabalhar direito nele, ou talvez, mano, eu já esgotei o limite do que eu podia fazer com ele. Tem algum Cara, desse? eu diria que é a Kaori. É. Mas assim, é porque eu tenho muito definido como seria o arco de redenção dela, se ela tivesse, e etc. E ela tem uma personalidade muito bem definida. Mas assim, mesmo a Samantha ou o Noah, eu também diria que eles têm uma certa completude no sentido de, tipo assim, eu sei como eles reagiriam dependendo da situação. Tipo, na maioria das situações, eu consigo interpretá-los, vamos dizer assim. Então, por isso, eu diria eles também. Só Uhum. que a Kaori é uma mais certeza. É uma mais certeza absoluta de tudo.
Entendi. Tem mais algum, talvez, recente, ou é só seria a Kaori mesmo? Tem algo a acrescentar sobre ela? Talvez? Então, é que eu diria a Kaori, porque os outros, eles também têm uma certa completude, só que é como se eu não tivesse oportunidade, ou, tipo assim, eu não pensei em conflitos pra eles que fariam eles se desenvolver. Tipo, novos conflitos, Uhum. sabe? Então, no fim, eles ficam meio estacionados. Por isso, talvez eles não poderiam ser considerados completos. Agora, a Kaori é como se, tipo assim, eu sei de tudo. Eu sei tudo que. Se alguma coisa, se uma bomba nuclear atingir ela e ela sobreviver, eu sei como ela vai reagir, entendeu? Tipo, Uhum. algo assim. Não Uhum. sei. Faz Tipo sentido. isso. Faz sentido. Faz sentido. É. É. Realmente a Kaori eu acho que foi a que eu mais perguntei e foi a que eu mais vi coisa. Então. Eu imaginei também que seria ela. Uhum. Agora é uma pergunta que é bom até pro pessoal que tá no chat, que te conhece, responder. Mas, primeiro, de acordo com a sua percepção, qual que foi o OC que você criou que você julga ter sido mais popular? Aquele que, mano, seus amigos piraram, seguidor, a galera, tipo assim, mano, amo esse personagem que durou muito tempo e às vezes até falam muito hoje em dia. Tipo, qual que você bate o olho e fala, cara, é esse daqui, é os que mais gostam. É os que mais gostam. Primeiro fala a sua Ok. perspectiva. Qual que você acha que é o que mais gosta? Kaori. 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 Kaori, porque assim, tinha todos os gurizinhos que às vezes, tipo assim, eu começava a fazer amizade na escola mesmo, sabe? E eu falava dos meus personagens, eles sempre comentavam da Kaori, eles sempre falavam da Kaori. Eu não sei. Mas isso é especificamente público masculino, por algum motivo. Tipo, meninas, amigas não se interessavam muito pela Kaori. Eu acho que é um negócio meio de, tipo assim, mulher brava. Eu Ah, quero sim. acalmar a mulher brava. Eu não sei. Eu tenho a impressão que é isso, sabe? Tem alguma atração na Kaori por ela ser uma mulher brava. E tem a Naomi também, mas é o mesmo tipo de atração. Tipo, é mais masculino também. Uhum. E ela não recebeu tanto quanto a Kaori. Sim, sim. Então, assim, apesar de tudo, é isso aí. É, É... já, Pode falar. já que você separou de citou do público masculino e feminino, e as amigas, né, as mulheres, tem alguma diferença? Algum. Eu sinto que na época que eu tava postando, da Kaori e tudo mais na Oceamino, Sai, ela atraía mais a atenção feminina. Aham. Mas a Psy também, tipo assim, bastante gente também gostava dela mesmo masculino, mas principalmente mulheres também. Não sei também o que acontece, mas ela tinha uma certa popularidade mesmo. Ela Aí era depois, excêntrica, diferente. ela foi inspirada na Lagarto lá de Millennials, que eu esqueci o nome. Ai, não sei o nome dela. Eu Não é também esqueci. lagarta, não É, é uma lagarta, mas é. enfim. Inclusive eu É a nem sei menina de que cabelo Destino verde. teve esse desenho aí. Se continua, o que aconteceu, enfim. Hoje em dia, assim, tipo, público feminino. Hoje em dia, quem seria? Hoje em Hoje em dia, dia. é que assim, os meus contatos e eu não sou tão conhecida assim online. Então os meus contatos são a quem já pudim, basicamente. Uhum. Das duas, eu sei que a Nequícia, que é uma. Ela é bem timidazinha, assim, com formatos bem ovais. Eu sei que a Nequícia elas gostam bastante. Também não sei porquê, eu acho que é porque garotinha tímida, fofinha. Mas é a Nequícia. Bom, já que as duas estão no chat da Twitch aqui, então vamos lá, Candy e Pudim. Assim, eu sei que responderam todos, mas se fossem pra vocês colocar numa balança, quais? Quais? Respondam E aí. se quiserem citar outros também que eu não É, sei, que talvez possam ter mudado as preferências, podem falar. vou dar um tempinho, enquanto isso. Não sei muito o que comentar. Eu vou falar enquanto elas mandam aí, enquanto elas conversam, elas mandam as coisas. Ah, Beleza. eu particularmente, pra mim é Kaori mesmo. Mas Kaori mais porque eu tive mais contato com QSN mesmo.
E com o QSN foi sempre a Kaori. E também por causa do Fun, né? Ah, O tá. personagem que eu tinha criado. Então, Aham. como tinha aquela conexão headcanon que eu tinha criado, acabou que se tornou ela mesma, mas. Tipo assim, eu tô tentando pensar se teve algum personagem masculino. É porque eu acho que em comparação Eu com. também não É, criava tanto. é. Tipo, na época era o Cura, só que eu acho que eu não produzia tantas coisas pro Cura. Uhum. Eu sei que de personagem masculino em RPG, teve o Akira, que muita gente gostou também, porque ele era tipo assim, o cara corajoso punk que fala o que quiser e tal, e toca pagode, e enfim, ele era bem excêntrico também, de uma forma maneira, radical. Então esse é o Akira. E as pessoas gostavam dele. Uhum. Mas eu não tive muita oportunidade. Deixa eu fazer ele aqui. E ele, inclusive, é amigo do Kuranosuke. Eles seriam, tipo, amigões. Ah. Acho que que você citou agora, eu lembrei, talvez é o Kura mesmo, acho que foi o que você mais me citou sobre ele. Kuranosuke foi o que você mais citou. Foi o que você mais Uhum. falou, então acho que foi o que eu mais tive contato e o que eu poderia Sim. dizer que eu curti, mas talvez era o Chaco, né? O Chaco também, você já citou dele, Ah, o seria legal. Chaco, eu gosto É. do Chaco. Mas eu acho que nem era todo mundo que, tipo assim, nossa, o Chaco, entendeu? Vou pensar no Chaco hoje. Mas o Chaco, eu gosto muito dele também, Ah, ele é, particularmente. ele é bonitinho, bobinho, silly. Ele bobinho. É, Pudim, Candy. Eu não sei se elas estão mandando, o que tá rolando, mas estavam mandando muita mensagem no chat e agora não responderam. Pudim, Candy. Pode Eu acho que elas mandar. se sentiram ofendidas e saíram da call. Já pensou? Você não quis me Ou, responder na hora? ou Então elas tome. estão. Ou elas estão mandando pra você aí no zap, talvez. Será? Ou tão pensando. Oi, oi. Deixa eu ver, eu nem tô vendo. Ah, Li é elas Pudim, mandaram né? figurinha da Clarissa irônica. É o Pudim. A pergunta qual que você julga que foi o personagem que você mais gostou da Lari OC? Sem falar todos. Se fosse pra escolher um que mais te Ah, marcou. onde que elas estão falando Aí isso? difícil, Eu quero não. na Twitch. Ah, No TikTok só tem uma pessoa só. A galera passa e vai. Vou escolher a Samantha, minha esposa linda. Aí, Samantha. é isso. Samantha. É isso. Queria a opinião da Candy, mas eu não sei se ela tá. Se ela tá assistindo, se ela tá prestando atenção em alguém aí. Enfim, vamos prosseguir então. Talvez depois ela responde no final. Candy morreu F. Vamos pra próxima então. Vamos pra próxima, Uhum. calma aí. Peraí que eu me perdi aqui. Você é mais popular. Ah, agora. A gente já falou um pouco sobre isso. Mas agora é Hum. sobre world building. E criação de Opa, ok. cenário. Criação de cenário e enredo. Cenário? Criação. Tipo, cenário no caso, o mundo. O enredo, assim. Ok. Tudo que envolve. Não cenário, desenho de cenário, mas cenário que engloba os personagens, o Contexto. mundo. Isso, o contexto que eles vivem. Ok. É isso. Não, a pergunta é bem aberta mesmo, é falar sobre isso. Ok. Ok. Se tem algum. Fechando um pouco, talvez, o que você mais gostou, o que você mais trabalha, o que você prioriza na hora de criar a primeira coisa, a última coisa, o que. Algum Tá. vício na hora de você criar, o que você achar mais interessante começar abordando. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, deixa eu pensar. Primeiro, eu vou começar aqui no canto da tela. Ok. Eu gosto muito de criar personagens, então eu sempre primeiro vou começar com o AC, querido AC. E daí assim, não é tão diferente quando eu penso no contexto, tipo no world building, mas em resumo eu vou meio que pensar em várias coisas em que eu quero linkar esse personagem. Então vamos supor que eu quero criar um personagem que tem a ver com café, porque eu gosto de café. Então, vou fazer aquele negócio de tipo assim, a estética dele, a personalidade, vai ter algo a ver com cafeterias, vai ter algo a ver com sensações específicas. Aí, o que tem a ver com café? Paris, café em Paris. Então, a história central vai ser em Paris.
E daí eu começo a fazer perguntas. E vai, tipo, aumentando perguntas. Tá. Como que eu organizo isso? O que poderia acontecer em um café de Paris que seria muito interessante que as pessoas gostariam de ver? E hoje em dia ainda eu tenho feito perguntas diferentes. Porque eu percebi que atualmente alguns filmes e animações que têm saído não têm me satisfeito muito, porque antes eram feitos com o objetivo de, tipo assim, grandes perguntas e grandes respostas. Então, você pode perguntar uma grande pergunta, que vai envolver daí o Paris e o café e tudo mais. Tipo assim, eu vou dar um exemplo de outra obra. Hércules, o desenho, a animação. Tinha uma grande pergunta. O que você precisa fazer para se tornar um herói? Entendeu? E daí eles recorreram na mitologia grega e recriaram totalmente a mitologia grega, mas assim, para responder essa pergunta, sabe? Então existia um negócio moral, assim, que meio que juntou todas essas coisas. E daí é isso, você pode ir ou da pergunta pro micro, né? Do macro pro micro, ou o contrário. Aí pra mim depende. Tipo, tem vezes que eu começo com o OC mesmo, e daí eu crio um universo pra meio que se enquadrar com ele, e vou expandindo, e daí eu chego na pergunta. E tem como fazer o contrário também. Tipo, Xene foi isso. Eu queria uma personagem raposa de 9 caudas, porque eu gostava muito de mitologia japonesa. Ok. Então, tá, qual é o contexto que eu vou colocar a raposa de 9 caudas? Ela vai estar em tal lugar. E quem que vai ser o protagonista da história? Vai ser ela? Talvez, não sei. Então daí criei o Kuranosuke, que é um humano. Tá, mas como que o humano vai ter acesso à raposa de 9 caudas? Então, opa, minha internet eu acho que caiu aqui no celular. Ah, voltou. Talvez ele seja médium. Tá, quais são os conflitos que ele vai ter que enfrentar por ser médium? Provavelmente o psiquismo dele vai ser bem prejudicado, porque, enfim, as pessoas vão achar ele um esquisitão, então ninguém vai querer ser amigo dele e tal. Aí ele vai ser triste e tal. E daí isso aí vai levar pra, tipo, outra pergunta, enfim, sabe? E vai assim, consecutivamente. Uhum. Meio que é isso o meu processo. Com Sim. o departamento, eu tenho feito do. Eu tenho. Claro que isso não é, tipo, do jeitinho que eu falei, não é bem uma ordem. Só que eu tô tentando me basear mais em grandes perguntas. E também me baseando em algumas coisas, tipo, da faculdade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiz estágio em hospital, né? Uhum. E assim, lá foi, assim, vivências muito intensas, vivências que você trabalha, né, com vida, com morte e tal. E eu fiquei pensando nisso e, tipo, cara, é muito legal isso. Eu gostaria muito que isso fosse para mais pessoas, que mais pessoas tivessem acesso a um tipo de percepção sobre luto, sobre morte, sobre existência, sobre tudo isso. Tanto que o papo que eu tive até na outra vez que eu tive o Artzil, meio que eu ainda tava com isso na mente por conta dessas experiências no hospital. Então, eu pretendo, em algum momento da história do departamento, envolver toda essa temática. Só que vai ser embutida no world building da história. Então eu vou ter que. Eu já fiz, na verdade, toda uma ginástica mental para um personagem específico, passar por eventos específicos, para que então o Noah tenha acesso a ele e tudo isso se desenrole, sabe? Então, tem todo esse rolê aí, mas é muita cabeça para explicar em palavras, tipo, é É, muito pensamento. tá certo. Esse daí é a famosa construção narrativa, estrutura narrativa. É muito utilizada, né? Eu estudo roteiro, então essa parte de enredo, de criar história e desenvolver uma história, mano, é uma coisa que me fascina. Tem gente que às vezes pensa, tipo, vamos criar aqui, fazer isso aqui, mas, cara, quando você vai adentrando aos conceitos, a estrutura e como, tipo, você vai pensando, você vai analisando, às vezes até na hora que você vai criar, né, e vai estudar, ver como é que funciona, você acaba pensando, eu também já mexia, já trabalhava com isso. Mas é isso, é tipo, sobre fazer grandes perguntas, aí você vai moldando a história. Aham. Eu diria que, tipo, toda a história é aquilo, né? Tem o conflito chave. Uhum.
Então, o negócio da jornada do herói, só que eu acho que eu vejo hoje em dia de uma forma mais simplista, de tipo assim, toda história tem um conflito. E daí a resolução dela descreve como que se resolve esse conflito, né? E aí, tipo assim, em XN, meio que só ficou por muito tempo no conflito, e daí eu fui construindo em torno de todo o conflito, e não houve bem um fim até que eu consegui ter uma certa maturidade. E eu consegui responder alguns desses conflitos, mas assim, eu nunca desenvolvi realmente, porque eu já tinha deixado de focar em Xenia até então. Aí, hoje em dia, como eu tenho mais cabeça e tô criando um departamento que vai ter muitos conflitos mesmo, tipo, muitos mesmo, para cada um é como se eu já tivesse algum tipo de resposta. E isso ajuda tanto, porque isso forma a história e forma a resolução. E eu acho isso muito legal. Eu gosto Sim, muito. sim. Tem gente que diz que, tipo, dizem que a história, né, a narrativa, o enredo é tipo uma teia que se afunila e chega no resultado, né? A gente tem, tipo, a gente pensa nos conflitos, desenvolve em conflitos, né? Porque os conflitos, eles são feitos pra a sua história não ficar sem graça. A história ela precisa ter conflitos, sejam eles menores ou maiores, né? Os personagens, eles precisam agir de acordo com os conflitos. Então, tipo, você pensa num conflito. Às vezes você tem uma Aham. ideia isolada. Você tem uma isolada, você pensa, mano, eu quero abordar tal coisa, esse conflito. Você escreve o panorama desse conflito. Agora, mano, que jornada o meu personagem ele precisa passar pra chegar nesse conflito e conseguir ter a resolução? Será que esse conflito vai gerar em outro conflito? Será que ele vai conseguir resolver bem? Será que tem alguma outra resposta? Talvez em outro conflito que ele precise passar para poder resolver? Cara, é uma coisa mágica. É uma coisa mágica. Que quando você vai pensando, vai. Cara, vai adentrando, vai escrevendo, vai fazendo. É maluquice. É maluquice. Dá um prazer imenso, cara. Dá um prazer imenso. É uma das Pois coisas é. que eu mais gosto de fazer. Eu queria conseguir citar mais e falar mais, mas eu acho que hoje minha cabeça não tá tão bem pra poder falar mais sobre narrativa, construção. Talvez no Artzeum Olha, que tenha sobre RPG, talvez eu consiga. Mas enfim, o que quer falar? eu acho que um dia a gente podia inverter e eu aplicava o artesão em você. Pode ser. Que daí Pode você ser. falava sobre você. Pode ser. O problema é que eu não desenho muito. Mas vamos ver. Ah, mas Vamos nem ver. precisa. Tipo, é difícil desenhar, tipo, ao mesmo tempo que fala, eu não sei as outras pessoas. Mas eu começo a travar muito, tipo, ou eu falo ou eu desenho. Então, Uhum, faz parte. Tanto que eu só tô fazendo bonequinho simples assim por causa disso. uhum. Que é bem dificinho. Mas Mas é, enfim, mano. possibilidades. Cabe. Possibilidades. A maneira. Acho que eu posso citar um pouquinho. A maneira como eu escrevo histórias é porque. Eu não sei se existe até algum princípio psicológico nisso. Mas eu lembro de ter visto alguma coisa sobre. Provavelmente Que tem, é. tá? Que é. Vai. Quando você vai aprendendo coisas novas. Igual teve a época. Hoje em dia eu não leio tanto e não aprendo tanto. Não estudo tanto roteiro quanto eu estudava hoje em dia. Por quê? Tem um motivo. O que acontece? Quando eu vou criando histórias, eu vou tendo uma ideia. Eu tenho uma ideia. Às vezes eu tô no banheiro, tô no chuveiro. Eu tenho uma ideia em específico. Né? Aí, a partir daquela ideia, cara, eu não sei como é que funciona na minha cabeça, mas eu venho uma coisa aqui, vem uma coisa ali, vem uma coisa ali, coisa aqui, coisa aqui, coisa ali. E de alguma forma eu consigo juntar isso. Já aconteceu de ter um RPG que eu fui criar em específico, que toda a história dele eu montei em uma vez que eu tava no banho. Tipo, 12, 15 minutos. Aí depois disso, mano, eu só vou escrevendo, só vou pensando. Por quê? Antigamente, quando eu comecei a escrever histórias mesmo, eu fui começando a estudar sobre roteiro pra fazer minhas histórias. Ainda era aquela coisa sem sal e sem graça que tava caminhando. Que tava caminhando pra ser algo a mais. Entende? Uhum. Peraí, só um segundo. Eu só resolvi um negocinho aqui. Vai dar não, seu celular tá muito travado, mãe.
Depois vai ter a gravação, você consegue ver. Minha mãe veio me perguntar como é que entra no TikTok pra ver a live. Enfim, Olha. é... É onde é que eu parei mesmo? Ah, tá. Quando eu tava começando a estudar sobre roteiro, narrativa e construir, né? Pra aprender a construir histórias, era aquela coisa muito sem sal e sem graça. Eu tenho o meu primeiro roteiro, da minha primeira história que eu comecei a escrever, até hoje, quando eu tava começando a aprender sobre roteiro, eu entrei nessa pira. Foi uma história em 2023. Eu tenho o roteiro dela até hoje. É aquela coisa que a minha mente, ela tava, como quando você tá aprendendo uma coisa, vem aquelas informações tudo na sua cabeça. Então, na hora de escrever, o que acontecia? Eu tava escrevendo um diálogo, aí eu pensava na regra e como o professor, né, o vídeo que tava me ensinando, o conteúdo que tava me ensinando, me falou que eu devia fazer. Então eu pensava naquela coisa sistemática. Aí era um processo muito sistemático pra mim. Só que aí o que acontece? Tem um princípio, eu não sei qual que é o nome, mas que sua cabeça, ela pega certas coisas que aprendeu e joga lá pra trás e vira uma coisa automática. Tipo, quando você tá dirigindo um carro, isso acontece, tipo, a pessoa tá aprendendo a dirigir um carro. Vai passando o tempo e aquilo deixa de ser algo que ela tá pensando sistematicamente na hora de dirigir, né? Dirigir, tô dirigindo aqui, nossa, eu tenho que virar tal rua, nossa, pra tal pessoa eu tenho que dar seta, pra depois, quando ela vai passando pela experiência, aquilo já é natural. Às vezes ela não consegue mais explicar aquilo. Então tem coisa hoje em dia que eu não consigo explicar quando eu crio histórias. Quando eu vou criando roteiro, quando eu crio RPG. Só acontece natural, tipo, já tá na minha cabeça, eu já sei o que fazer. E é um Uhum. fenômeno muito esquisito, porque, tipo, eu fiquei bom numa coisa que eu devia pensar, eu pensava ativamente como fazer. E hoje em dia, tipo, virou algo natural da minha pessoa. Então, antes algo que eu sentava com alguém, inclusive eu já cheguei até a ter conversas sobre criação de roteiro com você na época, eu sentava com alguém, Uhum. eu conseguia explicar os conceitos bonitinhos que estavam frescos na cabeça. Hoje em dia parece que se torna mais uma opinião e uma vivência do que algo estruturado. Então às vezes o pessoal não Uhum. consegue entender o que eu tô querendo dizer, mas funciona. Então, mano, pra RPG de mesa eu sou bem chato. Se tem alguma coisinha ali que mano, podia ser feito de uma maneira diferente, eu sou bem chatão, alguma história assim. Se alguém me pedir dica, eu falo, olha, dá pra trabalhar nisso, tô tendo ideia. Então, meio que se torna natural, então eu vou tendo várias ideias na cabeça, elas entram na cabeça, e eu jogo todas e faço aquele emaranhado, e hoje em dia eu consigo saber instintivamente o que fazer e como fazer aquela parada ser boa. Às vezes eu volto em algum conteúdo ou outro, mas eu sinto que hoje em dia é mais natural. Mas ainda assim, cara, me fascina. Me fascina. Por exemplo, de uma maneira passiva, quando eu tô assistindo alguma série, algum anime, algum filme, eu começo a analisar aquilo. Então, hoje em dia eu consigo dizer como que talvez uma cena foi escrita, uma história foi escrita, e por que talvez, tipo, um anime, uma série, um filme que eu tô assistindo não tá me agradando. Eu consigo dizer, tipo, sistematicamente e dizer, tipo, de maneira objetiva por que aquilo às vezes tá mal escrito, tá errado, talvez tá me incomodando. Esses dias mesmo eu fui assistir o novo Jurassic que lançou, né? O novo filme de Jurassic que lançou. E eu fui pensando, mano, vai ser um filme mediano, meia boca, um filme talvez com roteiro ruim. E eu me impressionei, cara. Eu analisando o filme, eu assistindo, instintivamente eu conseguia pensar, nossa, eles estão fazendo um equilíbrio de tensão aqui. Tal personagem eles estão colocando nessa situação pra ter tal coisa. Eu já consigo entender que esse vilão vai fazer tal coisa. E no final, tipo, eu sinto que eu consigo aproveitar bem mais o que eu consumo quando eu aprendi a pensar narrativamente, sistematicamente e estudei roteiro. Eu sinto que minha experiência com a arte e com histórias no geral se tornou mais completa, mais complexa. É uma coisa muito louca. Eu pensava que a minha experiência ia ser estragada, que a partir do momento que você sabe como aquilo é feito, você sente que talvez a sua magia sobre aquilo vai ser quebrada. Mas não. Pra mim, pelo menos, só aumentou, sabe?
Tipo, a minha paixão Nossa, por criar então, histórias. porque pra mim, quanto mais eu sei de um negócio, mais massa eu acho, assim, tipo, Então. pra qualquer coisa. É que tem gente que não gosta, né? Não acha legal, acha que vai, Aham. vai estragar. Eu pensava isso no princípio, mas. Ai, cara, Eu, é tão bom, sério. eu aprendi a gostar de crianças porque eu estudei crianças. Eu achei incrível, cara. Antes eu era o adolescente que fala, não, criança é tudo chato, criança é tudo birrenta. Hoje em dia eu penso, nossa, criança é muito massa, velho. Tipo assim, não é algo que eu me imaginava, não. Mas é por causa disso tudo, cara. Então, Conhecimento é tudo. o conhecimento, cara, ele muda a sua perspectiva sobre as coisas. Eu com filosofia, né? Também comecei. Já tenho tempo já que eu tinha começado a estudar filosofia e, cara, aí foi voando. Aí às vezes eu meto umas coisas filosóficas nas histórias e começo a pensar que tipo de filosofia eu posso encaixar aqui, como eu posso tornar essa história complexa. Enfim, enfim. Hoje em dia eu não tô produzindo tanto histórias, nem RPG, nem nada. É uma coisa que eu pretendo voltar, né? Junto com o desenho. Não vai demorar. Não vai demorar. Mas é uma coisa que, mesmo eu não produzindo hoje em dia, eu não consigo viver sem. Faz parte de quem eu sou. E eu duvido que algum dia isso vá sumir. Ou deixar de ser. Eu amo criar histórias. Amo criar histórias. Não Uhum. posso afirmar o mesmo de desenhar. Eu gosto muito de arte. Mas não posso afirmar o mesmo de desenhar porque eu não desenho hoje em dia Certo. direito. Ah, Faz parte. mas vamos ver. Olha que desenho bonito, mano. Desenho bonito. Valeu. Desenho bonito. Enfim, você tem mais alguma coisa pra complementar sobre world building? Tava falando? Ah, acho que o que era principal é mais isso mesmo. Tem algum em específico que você sente que você tá mais gostando de criar hoje em dia? Seja esse, né? Vai ser o É, departamento, com é. certeza. É o que sua mente tá Mas mais preparada, assim, né? sim. É, é ele. É ele porque assim, realmente tem muitos detalhes, tipo. Eita, peraí, o que foi isso? Esquece. Minha gata tá pegando alguma coisa, ele tá fazendo barulho, eu achei estranho. Mas enfim. é, Seria o departamento porque ele tá com muita. Tipo assim, os conflitos que podem acontecer dele envolvem muita coisa. Tipo, eu quero colocar polícia, eu quero colocar realmente corporate, sabe? Rival corporativo, tipo, Receita Federal, sabe? Então, vai ter muita coisa, assim, envolvido. Por isso, ele tá muito completo nesse sentido, assim, de complexibilidade. E, ao mesmo tempo, eu vou conseguir, com ele, explorar muita coisa que eu não conseguiria de outra forma. Tipo, tanto questão existencial mesmo, filosófica e etc. Tipo, todas as minhas opiniões, eu sinto que no departamento eu vou conseguir expressar melhor sobre tudo isso. Sobre defeitos humanos, inseguranças, relações e etc. É isso. É isso. Acho que esse artzinho vai ser um pouquinho mais curto comparado ao outro. Mas paciência, mas foi uma boa conversa. Só que tem mais uma última pergunta aqui pra fechar. E acho que a gente já falou Ok. sobre ela. Mas Hum. tem um pouquinho mais. O que você pretende criar mais pra frente? Ou um projeto que tá em andamento? Já citou sobre o Uhum. projeto que já tá em andamento. Mas tem mais coisa que você pretende criar mais pra frente? Alguma coisa que tá ali no fundo da cabecinha? Não, devido a essa completude mesmo do departamento. Por enquanto, Só é só isso? ele que tá ocupando a então, minha mente. então Sim. acho que já já abordamos tudo que a gente podia abordar. Tem mais alguma coisa que você queira complementar? Algo pra adicionar? Algo que você queria falar agora? O que fez você gostar de Xene, então, quando você disse que consegue analisar hoje em dia o que você gosta das obras por ter o conhecimento técnico? O que você viu de técnico em Xene? Nossa, cara, isso é uma coisa complexa. Eu vou falar da minha perspectiva no início com o QCN. É porque eu tava nessa pira de anime, começando a assistir anime. Aí cultura japonesa, aí tipo, você era a pessoa que mais desenhava bem no servidor.
Então você Você começou a diria que postar. foi algo estético? Algo. Mano, a estética, os personagens, era uma coisa que, tipo, eu não tinha visto muito. E a cultura japonesa, até naquela época, já era uma coisa que mexia com a minha cabeça. Aí depois a gente começou a conversar, você começou a me explicar. Foi mais ou menos. Teve uma época posterior que a gente começou a trocar ideia mais. Que a gente começou a falar de QSN e tudo. Aí eu criei o FUN. Mas hoje em dia, falando depois de um tempo que começou a me atrair mais por QSN, tem um Certo. período, e não faz muito tempo, né? Eu comecei a preferir consumir mais animes do tipo Slice of Life, animes mais humanos, do que animes de ação, animes complexos. Porque teve um período da minha vida ali, bem na pandemia, que eu comecei a me influenciar por pessoas que tinham, digamos, entre aspas, gostos refinados, né? Que foi, mano, Evangelion, Madoka Mágica, todo esse tipo de mídia e conteúdo que você diria, tipo, tá, é conteúdo cult, mídia cult. Então, cara, eram umas coisas muito cabeça, muito complexa. E como naquela época eu não tinha tanta, digamos, personalidade, eu não tinha. É adolescente, adolescente não tem mesmo. Muito Adolescente Maria não vai com as tem. outras. Muito Maria vai com as outras. Eu ia muito Você pelo. está falando que você gostou de Xene por ser Maria vai com as outras? Não. Eu tô falando Ah, de. tá. Tô falando de, Ah, por tá, tá. exemplo, Evangelion. Evangelion. Tá bom, É fácil ok, citar ok, Evangelion. Por ok. causa de um amigo meu que dizia, mano, Evangelion é o melhor anime, era o melhor anime, não sei o que, nossa. E eu nunca tinha visto coisa complexa na época, eu me fascinei um pouco sobre Evangelion. Mas eu, assim, antes de eu estudar roteiro, que foi antes. Foi depois que eu comecei a estudar roteiro, né? Foi depois de assistir Evangelion. Cara, enquanto eu assistia Evangelion, eu fiquei, mano, isso aqui é muito chato. Isso é muito chato. Muito chato. E a galera, Caraca. a galera, tipo, endeusando Evangelion, e endeusando essas coisas, e tipo, como eu não sabia o porquê que eu tava achando aquilo chato, eu só ia, mano, legal, é a melhor coisa que eu assisti mesmo, nossa, Evangelho é muito bom, e eu tipo, cara, que negócio sem graça, e, e quando você, tipo, dizia, mano, eu tô achando meio sem graça, meio paia, seria aquilo na época de tipo, não, você não entendeu o que Evangelion quer dizer, o que é a proposta do anime, você não entendeu toda a complexidade, eu tipo, cara, depois de um tempo que eu comecei a estudar roteiro, eu percebi, velho, Evangelion tem muito problema, e problema de ritmo. Mas, como você perguntou de QSN, não vou citar tanto sobre o Evangelho. Mas aí, eu comecei a ver uma coisa que até hoje eu sou apaixonado. Que são o quê? Animes Slice of Life, principalmente de garotinhas fofinhas. Minha paixão por Slice of Life começou com Love Live. Eu vi Love Live e meus olhos brilharam e falei, cara, isso daqui é melhor que Evangelho. Isso daqui é. Entendi. Love Live é muito melhor que Evangelho. Aí eu comecei a acompanhar. E essas coisas mais leves, também depois que eu comecei a estudar roteiro, elas começaram a fazer mais sentido na minha cabeça. Eu comecei a perceber que uma coisa não precisava ser emocionalmente complexa, né? Catártica. Existe um conceito assim, criado por Aristóteles, né? No livro da Poética. Que sabe quando você tem um sentimento muito grande, emocional, você tá sentindo uma coisa e você chora, você se emociona, ou até mesmo você sente Uhum. raiva, você fica bravo com algum personagem, isso se chama catarse, uma grande explosão de sentimentos. E eu comecei a entender que uma história, ela não precisava de um catarse depressivo, um catarse complexo, uma narrativa cabeça, cult, pra aquilo ser bom. Eu Hoje em dia eu entendo que uma história boa é aquela história que ela consegue se manter coerente, que a narrativa dela é bem desenvolvida, é bem escrita, e consegue seguir, não seguir todos os princípios de roteiro, mas quando você que estuda roteiro, você olha pra aquilo e você fala, cara, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Tipo, você não sente que aquilo tá sendo feito no freestyle, na narrativa Uhum. freestyle, eu diria. E eu comecei a perceber que nessas histórias menores, eu comecei a me apaixonar mais por elas porque elas eram
elas tinham sua complexidade narrativa e elas eram boas por causa disso. Elas tinham menos erros do que aquelas obras que eram extremamente endeusadas. Aí foi por isso que eu, tipo, nessa época eu comecei a gostar muito de QSN também, que eu comecei a interagir com você. Porque era algo simples, mas que, tipo, eu via potencial também. Eu via que tipo, tinha um certo carinho ali. Era legal, era uma parada que tava envolvida na cultura e tudo. Você começando a explicar. Talvez mais QSN por causa da amizade do rolê ali, da gente conversar muito. Naquela época não tinha muita gente pra conversar sobre OCs e esse tipo de coisa. Então, eu acho que seria os conceitos de eu começar a gostar de coisas mais simples e menos complexas e a gente ter começado a conversar. Os personagens me chamaram a atenção, eu também comecei a conversar mais sobre isso, criei o Funker e tudo. Então eu comecei a perceber que, tipo, né, era isso, sabe? Mas você tinha, tipo, alguma dúvida em específico sobre algum personagem que eu gostei mais, ou a história, algum Não, eu só elemento? fiquei curiosa, porque CN Hum. é totalmente improviso. É, E uma daí, coisa, assim, fugiu totalmente da regra. eu acho que eu citei isso talvez no último Artizeu, mas uma coisa que eu posso contar que talvez tenha chamado muita atenção, eu gosto muito do efeito de caber no imaginário do telespectador e ele pensar em como aquilo poderia ser. Eu vou dar um exemplo de algo que hoje em dia é horroroso, tenebroso, mal escrito. Mas naquela época, e a primeira temporada, a primeira parte foi incrível, foi Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai Uhum. é uma obra hoje em dia tenebrosa, asquerosa, mal escrita, mas a primeira temporada de Nanatsu no Taizai é magnífica. Por quê? Porque quando você não entende, você não sabe o que tá por vir, e você cai naquele anime alta fantasia que, tipo, cabe na sua cabeça imaginar. Nossa, o que tá acontecendo? O que tem do outro lado do mundo dessa coisa? Quais são os conceitos? Quem é esse personagem? Cabe muito no imaginário do telespectador e ele começa a se instigar com aquilo. Hoje em dia, eu gosto muito de Harry Potter. Eu gosto muito de Harry Potter. E pra mim, é uma das obras que eu mais sinto que causa isso em mim, sabe? Uhum. Tipo, você sabe que tem mais coisa nesse mundo e você fica imaginando, nossa, o que eu faria nesse mundo? O que tem mais nesse mundo? O que esse mundo esconde? E Star Wars, sabe? Então com KCN tinha muito isso. Você não ia explorar tanto. Pelo que eu me lembro, né? Você não queria tanto focar nesse conceito de alta fantasia, de fantasia e poderes e coisas mais místicas. Mas essa parte me intrigava, sabe? Porque Uhum. é uma questão do headcanon, né? Eu na minha cabeça eu pensava, cara, deve ter alguma coisa do outro lado do mundo de QSN, algum outro rolê que tá acontecendo, tipo, mano, uma batalha, sei lá, uma batalha divina entre os yokais. Cara, pior que É, tinha umas coisas assim, mas é que eu então, não fazia mesmo. então, Mas, tipo assim, os Tengus tinham conflito com outra raça e tal. Até tinha, assim. tanto que foi por isso que eu quis criar e a gente ainda não fez, eu tenho que fazer. Quando todo mundo estiver livre e conseguir, né? É que a Infelizmente, gente tá esperando, tá? O é, seu RPG, porque na é. verdade tá todo mundo pronto. Uhum, eu vou fazer. Até por isso que eu quis fazer RPG de QSN, porque eu queria explorar essa parte de uma maneira que não afetasse o cânone da história, né, de QSN, mas que abordasse algo talvez da minha perspectiva e do que talvez eu imaginasse que tivesse me chamado a atenção em QSN. Essa parada de Uhum. guerra e yokai batalhando, um contexto mais conflituoso, ao invés do clássico slice of life, né? Sim, Não que seja ruim, que eu gosto muito, mas sim. coube no meu Entendi. imaginário, eu falei, mano, tem que criar, vou fazer. E tá ali, tá ali. Eu já tenho, assim, primeira sessão que eu penso em fazer. E já tenho também o final ali, qual que seria o plot. Sabe, a gente tava falando sobre conflitos, né? O conflito geral, o conflito maior. Eu já tenho o conflito maior, eu sei o que vai acontecer. Mas aí seria, enfim, vendo como é que vai ser. Mas é isso, é por isso que eu gostei muito de QSN. Certo. Uh, mais alguma coisa? Acho que não. Não? Já Uhum. temos 1 hora e 30 minutos, quase batendo o primeiro artezinho.
Agora, pra quem tá aqui, né? Pra gente poder encerrar, alguém tem alguma pergunta pra Lari? Alguma coisa que não foi abordada aqui e que queira perguntar? Quem tá assistindo aí? Pode perguntar, pode falar, a gente conversa e já troca ideia aqui. Alguma coisa mais específica? Se não tiver, acho que a gente já pode encerrar. Candy, E as Pudim. perguntas que haviam feito antes? Antes no chat, É. eu não sei se tinham tantas perguntas. Deixa eu verificar. Não, não teve perguntas no chat. Ah, Ou beleza. perguntas mais específicas. Eu acho que a maioria que tá assistindo também só deixou a live lurkando, eu acho. Só deixou ela inativa. Pudim, Pudim, Pudim. Alguma pergunta pra Lari? Oli, Necocat? Alguém no TikTok? Ninguém no TikTok. Tá. Como ninguém levanta. Como a Funébria volta algum dia? Tá perguntando, ó. Nossa, quem perguntou isso? Ah, Pudim. Pudim? Ah, É, Pudim. Pudim, é Pudim. Perguntou. Provavelmente, quando eu tiver que lidar com algum tipo de luto de novo, ela volta. Você sabe quem é a Funébria? Sei, você já me mostrou coisa dela. Ah, ok. Eu só até Certo. esqueci, eu também esqueci de perguntar, porque você tinha parado com ela. Era um projetinho que você tava criando, você tinha parado. Ué, o que aconteceu com ela? Sim. Então, é que eu não tinha percebido na época, mas assim, foi na época em que eu descobri que o meu gato tava com um diagnóstico, tipo assim, ó, ele pode morrer, tá? E daí, Uhum. tipo, foi meio isso. Aí eu não percebi, mas eu criei a Funébria e eu comecei a ter essas melancolias, assim, e daí eu comecei a criar narrativas pra Funébria pra resolver o conflito do luto. Só que eu não percebi. Aí quando eu, eu entrei em oração pelo meu gato. Aí a gente conseguiu um outro resultado que, tipo assim, não dá pra tratar tal remédio, tal, tal, tal. Aí, assim, estendeu a vida dele e até agora ele tá durando. Eu acho que já até passou do prazo que o médico tinha dado pra ele, que era de 3 anos. Não sei, não lembro direito. Mas, assim, como toda essa situação meio que se reverteu. Tipo, eu criei coisas pra Funebra, mas de repente ela simplesmente saiu da minha cabeça. E é como se eu tivesse recebido um art block dela, entendeu? Mas eu já tava pensando em várias coisas, inclusive no world building dela também. Tipo, eu já tinha criado mais 2 personagens esqueletos para trabalhar mais conflitos e tudo mais. Só que, sei lá, cara, veio o art block assim porque o luto não tava mais assim tão evidente na minha cabeça. Eu acho isso muito louco, inclusive. Eu tenho uma certa pena porque eu gostei bastante das coisas que eu produzi pra ela. Bastante mesmo, só que no fim eu acabei não tirando isso do digitado, sabe? Eu só escrevi, mas eu acabei não ilustrando e etc. Realmente, existem coisas que elas tipo, só estão na nossa cabeça em um momento específico da vida. E eu consegui imaginar o porquê. Quando você. É porque, como ela realmente era algo mais, talvez, filosófico e coisa de luto, como você já não tava mais passando por aquilo, às vezes a cabeça, tipo. Como ela não tá mais pensando Cara, sobre. desativou, desligou mesmo. Foi isso. É. Desligou total. Como, tipo, acabou a questão do luto. Meio que a cabeça só desliga mesmo, ou às vezes também é aquilo, né? Você não. Mesmo se você quisesse continuar aquilo, você não ia conseguir pensar tanto em coisas pra refletir, coisas pra escrever, eu imagino. Sim, mas foi Porque. muito isso É. mesmo. Tipo assim, o primeiro diálogo dela foi tipo, o fato dela ser um esqueleto e se sentir morta conversando com um ser vivo. E daí era tipo assim, o ser vivo, que no caso eram as plantinhas que ela ia cuidar, conversavam com ela e tentavam tranquilizar ela. E daí eu lembro que eu fui reler esses tempos, e daí um dos diálogos era tipo assim: como eu, sendo morta, consigo gerar vida e tudo mais? Ou como você, tipo, tá receptiva comigo e tal. E daí a Flor respondeu: tem muita gente que tá viva e tá morta ao mesmo tempo, tipo assim, que já morreu e faz muito tempo. Então, Nossa. se você tá cuidando de mim, é porque tem vida em você, sabe? Então, eu tinha uns lances assim, Nossa. exatamente. Tipo, eu tava num rolê, eu tava em outro rolê, cara. Tava em outro rolê. Nossa. É. Acho que, tipo.
talvez se algum dia esse rolê voltar, apesar de ser meio mórbido, é Cara, aquilo, mas né? eu gosto muito da Funebra por conta disso, porque eu sinto que, de certa forma, fica aquele doce amargo digerível, Uhum, sabe? uhum, Não sei, posso estar errado, talvez seja realmente muito mórbido. Mas assim, eu tava realmente trabalhando com a noção de morte mesmo, sabe? De tipo uhum, assim, até onde que a morte realmente é só o físico, sabe? E daí a Funebre ia falar sobre isso, de como que as coisas, o fim delas não é realmente o fim, mas se o fim acontecer, o que importa é que valeu a pena enquanto esteve aqui. E esses lances, sabe? E tipo. E eu acho que isso me ajudou também a processar o que tava rolando com o meu gato. Que, tipo assim. Ele foi o bichinho que eu tive que mais durou, sabe? Que ele já tá há 9 anos comigo. E eu é o criei ele desde Félix, filho. É o Félix, né? É o Félix. Félix, É o Félix. Cinzinha. E, cara. E eu nunca tinha passado assim por isso de, tipo, acompanhar uma coisa por tanto tempo. Então, igual a Funebra cuidou da planta que ela brotou, eu cuidei do Félix desde que ele era um filhote. Então é muito zoado ver que vai ter um fim, sabe? Que ele vai morrer. E isso, assim, mesmo que ele não tivesse a doença, um dia ele ia morrer, eventualmente. Uhum, E daí, assim, o que me tranquilizou foi pensar que todos os momentos em que eu tive com ele valeu muito a pena. Valeu uhum, muito a pena, tipo. E eu até menosprezava de pensar, tipo, ah, mas é só um animal, é só um pet e tudo mais. Só que. Não, não é só um animal. Tipo. E foi toda essa coisa, assim, de ver como que o fim dos ciclos não precisa ser só coisa ruim, mas pode ser um memorial, tipo, eterno, de tipo assim, a marca que isso deixou em mim vai ficar pra sempre em mim, e eu quero que seja uma marca boa, uhum, sabe? E sem uhum. arrependimentos. É. Então, Funebra seria muito sobre isso. O luto é uma parada bizarra. Esse ano eu não cheguei a contar pra tanta gente, né? Mas, tipo, tecnicamente eu perdi dois gatos. Dois gatos. Sim. A minha gata teve dois filhotes, né? Um deles a gente ficou. Teve duas ninhadas, né? Ela teve duas ninhadas. Da primeira ninhada a gente ficou com um. A gente deu o nome dele de Cinzinha. E ele ficou vivo por uns 7 meses, 8 meses. Aí a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente desconfia, enfim, coisa à parte falar, mas a gente desconfia que ele foi envenenado, algum parada assim. Então, mano, é um bagulho que dói, dói. Você fica refletindo muito, você fica pensando. E outra foi outra filhotinha dela, filhotinha pequenininha. Uhum. É, que me explicaram, né, que dentro de uma ninhada pode acontecer de, tipo, o filhote. Tem algum filhote que não sobrevive. Tipo, só não sobrevive. Então ela acordou assim, ela só, tipo, do nada ela acordou. Acordou mal, muito mal. A gente tentou fazer alguma coisa, mas não ajudou. É uma parada que, tipo, às vezes prepara seu psicológico e você começa a refletir sobre aquilo e começa a pensar, sabe? Enfim. Mas sobre a Funebra, em específico, ela me passa muita vibe de, sei lá, um livro infantil. Como, por exemplo, O Pequeno Príncipe, sei lá. Infantil. Não, Sim. aquela coisa que você veria uma É criança a lendo, vibe, sim. uma criança adolescente lendo, não entendendo, mas na hora que ele Aham. pega no futuro, ele fica, nossa, Eu nossa. acabei de reparar, tipo, a grande pergunta que a Funébria tenta responder é o que torna a gente vivo? Porque ela está morta, supostamente. Uhum. Mas ela tá viva ao mesmo tempo. Então, o que torna a gente vivo? Existe uma frase, tem One Piece mais cedo, mas existe uma frase em One Piece de um personagem que ele fala, as pessoas só morrem só quando são esquecidas. As pessoas só morrem Sim, quando elas são isso esquecidas. é muito real. Eu não sabia que era de One Piece, tá? É. Mas eu já considerei isso muitas vezes, até inclusive no estágio também, quando falou de hospitalar e tudo mais. O prof passou um documentário sobre umas pessoas, tem no YouTube, assim, que estavam lidando com cuidados paliativos, né, do câncer. E daí elas falavam muito disso, de tipo assim, quando o câncer vier me buscar, quando a morte vier me buscar, ele vai me encontrar viva. No sentido que, tipo assim, eu tô vivendo o meu máximo, tipo, nem é o meu máximo, eu tô vivendo como eu deveria viver, sabe? Tipo, e é muito interessante. Daí e aí a pessoa falava, tipo,
eu vou continuar usando as roupas que eu gosto, eu vou continuar andando pra onde eu quero ir. E aonde eu for, as pessoas, mesmo quando eu partir, elas vão ficar se lembrando de que isso era quem eu era, sabe? Então, tipo, a mulher, ela gostava muito de usar salto. As pessoas, quando eu partir, elas vão lembrar que eu era uma pessoa que sempre estava de salto, não importa a situação. E isso é uma forma de imortalizar. É uma forma de ela não ser esquecida, sabe? Inclusive, gente, no departamento, eu vou fazer algo justamente sobre isso, ok? Se preparem. Mas vai ter isso. Vai Muito ter isso no bom, muito departamento. bom. Nossa, esse finalzinho. O Jim fez a gente abordar um negócio. Um negócio complexo. Obrigada, Pudim, obrigada. Acho que eu vou farmar uns cortes em cima disso. Pode pá. Eu gostaria muito de papear mais sobre essas coisas existenciais, porque eu acredito que, pelo menos assim, da minha parte, muitos OCs e muitas criações podem proporcionar discussões desse tipo. Talvez só é a forma de, tipo, como perguntar para se conseguir essa resposta. Mas a Funébria foi uma boa pergunta, no caso, para se É uma, co adentrar nisso. é uma coisa, se for acontecendo de ao longo da vida, no caso, ao longo da vida, assim, né? Nos próximos dias, depois que esse artezinho acabar, se você tocar alguma coisa na sua mente que você acha legal de abordar, anota. Anota aí, Sim. você me passa pra ficar fresco na memória. A gente fala sobre isso, porque eu consigo, qualquer assunto que brota, eu consigo falar sobre. Eu consigo ter alguma perspectiva, então, às vezes você tem algumas brisas, alguma coisa que você pensa que eu fico, nossa, eu quero muito falar disso também, eu quero muito. Porque é um tipo de coisa que eu gosto muito. Sim, Falaram que a morte é um tema que precisa ser abordado desde cedo pra isso. Eu entendo isso. eu Real, real. concordo. Real, real. Eu concordo. Eu concordo porque, tipo assim, tem muito caso também de pessoas que, vamos supor, para uma criança, colocam um eufemismo na morte e isso faz com que ela não entre em contato com isso, sabe? Não significa que você vai desescancarar a morte na cara da pessoa, da criança, não necessariamente. Mas que aquilo é um fato. Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que encarar a morte. Seja por meio de alguém ou por uma vivência mais perto dela, sabe? Então, porque faz parte da vida, a única certeza é que a gente morre. Então, infelizmente, é algo que tem que realmente ser discutido, por mais doloroso que seja, por mais doloroso que a finitude seja. Talvez se a gente tivesse um olhar mais preparado para a morte, no sentido de tipo assim, é algo que vai acontecer, então eu vou viver como eu devo viver até lá. O luto não seria tão difícil de se falar, de ser ouvido. Porque existe muito disso também, de muitas pessoas se silenciarem da dor do luto por não ter esse espaço mesmo. De, tipo, sofrer. O espaço de sofrer é muito importante ter um espaço de sofrer. E isso, às vezes, não existe também. Por conta desse tabu que tem em cima do luto. Sim, sim. Nossa. Esse finalzinho aqui vai ficar marcado aí. Você tá bem? Tá tudo bem? Não, eu vou ficar pensando, nossa. É ficar durante. No primeiro artezinho que a gente teve, a gente falou um pouco mais de coisas complexas no meio, né? Aí chegou no final, lançou a bomba e fiquei, nossa. é, Acho que esse tipo de coisa também é legal, talvez abordar em grupo. Em grupo, talvez. Em Juntar- grupo é muito bom, É, porque, né, compartilhar opiniões, vivências, sim, sim. perspectivas. Enfim, Pois é. tem pessoas novas no chat, pessoas novas que assistiram. Foi só falar o luto que apareceu um monte de gente? Não, apareceu mais uma pessoa que tá aqui no chat. Ok. Mas como a gente tá tendo que encerrar, né? Enfim, vou passar a mensagem pra geral, né? Você que tá acompanhando por esse artezinho, ou viu os outros, considera se inscrever no canal aqui, tá do TikTok, quanto na Twitch, quanto no YouTube. Eu nem sei se falar Twitch vai me ferrar de algum jeito no YouTube, mas enfim. Porque eu pretendo postar mais artezinhos. Tem mais alguns cortes do primeiro, caso ver 2 horas de entrevista, mesmo sendo muito boa, seja algo mais cansativo. Tem mais. Enfim,
E se você isso. tiver interessado também de falar sobre as suas artes, sobre suas produções, entre em contato com o Uni para ele te entrevistar e nós expandirmos os nossos quadros para que mais pessoas vejam opiniões e povos diferenciados sobre os mais diversos Sim, assuntos e produções artísticas. sim, sim. É isso aí. E agora eu percebi que eu podia desde o começo ter gravado no TikTok também a entrevista. Ok. Enfim. Então tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Lari, por ter Eu que agradeço. aceitado fazer isso aqui. A conversa também foi muito boa. Foi muito interessante. Tá. Muito obrigado pra vocês também que assistiram, que acompanharam até aqui. O vídeo vai ser postado no YouTube de mesmo nome, em qualquer lugar. Uni the Unique. Em qualquer lugar vocês conseguem me achar. E é isso. Até a próxima. Até mais.